as hebreias, e as vides sobre os assentos. Se for filho homem, é para fazer o quê, irmãos? Quem lê comigo, para fazer o quê? Mas se for filha, então vive. 17. As parteiras, porém, temem a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então, acompanhe comigo, o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, que guardasse os meninos com vida? 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são muito vivas, e já têm dado à luz aos filhos, antes que a parteira venha a elas. Mas espera aí, irmão, o que é que estava acontecendo? A hebreia era muito viva, ou as parteiras que não faziam o que o rei do Egito mandou? Não faziam o que ele mandou. Então ela escolheu entre o mal menor. E olha a recompensa para isso, versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Por que mentiu? Porque ocultou? Não, irmão. Porque elas preferiram obedecer a Deus, honrar a Deus, do que uma ordem dada de forma errada, pelo mal. Então há momentos, irmãos, que essa é a escolha, né? Quando alguém nos conduz, quando o inimigo quer nos conduzir para algo, mas não é via de regra não, viu, irmãos? Não é para sair dizendo que o presbítero ensinou, que é para mentir, para se livrar de problemas. Não é isso não. São situações específicas. Olha Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Não é aquela não, viu? Chega lá o credor assim, ó. Jesus, estou lisinho. Ô menino, de lá que não estou em casa não. Amanhã tá não. Amanhã mandou dizer que não está em casa não. Não é isso não, irmãos. São situações que você entende a seriedade da coisa, como o exemplo que a gente acabou de lermos aqui nesta noite à luz da Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. 7:16. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Isso aqui não está dizendo não que é para a gente ter um pouquinho de falha, de erro, não. Isso fala aqui de equilíbrio, de sabedoria, de maturidade, para ouvir essa doutrina aqui nesta noite, entender o que está sendo ensinado, sabedoria para lidar com as situações da vida e entender qual o comportamento correto que Deus quer que a gente tenha em determinadas situações. Mas olha, são casos específicos, raros, e Deus dá sabedoria para lidar com cada situação. E como é que eu me comporto depois de uma situação dessa? A gente vai para o altar. Jesus, o que é o altar aqui, irmãos? É a oração, é o buscar a Deus. Jesus, o Senhor sabe que eu não tive escolha, eu precisei ser daquela forma, agir daquela maneira. Me perdoe debaixo do teu sangue. Isso não sou eu, não é minha forma de ser, não é minha forma de agir. Me perdoe, Jesus, com arrependimento sincero. E Jesus te perdoa, e você segue a sua vida em verdade, em uma palavra só, em transparência. Crente não é disco antigo não, irmão, que tem lado A e lado B não. Crente tem um lado só, uma palavra só, uma postura só. Porque, irmãos, confissão que se procura alguém para falar é aquela que fere a santidade da igreja, é aquela que fere a santidade do corpo.
é aquela que alguém comete um pecado que causa escândalo na igreja e a sua vida espiritual é caminhada para o fracasso. E esses tipos de problemas se confessam. Mas tem aqueles que procuram a Deus no altar, como o quê? Maus pensamentos, né, jovens? Pensamentos que vêm nos perturbar. Aí você corre para o altar: Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. Brinda a minha mente, guarda o meu coração. É aquela tentação que alguém é conduzido a ser tentado, que não queria, mas chegou a tentação, você ficou balançado, mas não cedeu. Aí corre para o altar: Jesus, eu estou aqui, eu não quero te perder, Jesus. É o rancor, aquela discussão que tem em casa, de repente perder um pouquinho a cabeça com o filho, aí bateu na mesa, se alterou, ficou assim, usou uma palavra muito dura. Jesus, me perdoe, Jesus, eu não queria falar aquilo. É a inveja. Às vezes tem crente que não vigia ainda, aí vê alguém construindo alguma coisa, diz: mas rapaz, todo troncho, eu falei, e não tem nadinha disso. Aí aquela inveja no coração. Vai para o altar, busca Deus em oração. Irmão, às vezes o inimigo quer dominar nossa mente com a inveja, com um sentimento contrário, mas debaixo do sangue de Jesus, que toda raiz de inveja que quer dominar o nosso coração seja arrancada. Procura o altar, ora a Deus, busca a Deus. Se teu irmão está crescendo, dá para Deus dar mais a ele, porque o Deus que deu a ele tem para dar tu também mais e mais, abundantemente mais. Deus é grande para fazer, irmão. Aí procura o altar da oração e purifica, me guarda, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. Oh, glória a Deus. Parece que não, mas existe, irmão. O diabo é astuto, quer nos atrapalhar, quer nos corromper, quer nos fazer se embaraçar no meio do caminho. É o irmão que consegue passar, um jovem que passa no Enem, numa faculdade, alguém compra um carro novo. Que mensagem é essa para ele? Mas existe, quem sabe aqui, sabe o que escuta, irmão. Mas o sangue de Jesus tem poder. E depois a gente fala mais sobre a inveja. Então esse tipo de pensamento, irmão, que se procura o altar. Os conflitos da mocidade, se procura o altar. Jesus, procura um homem de Deus sério para aconselhar, para orientar, para ajudar. Jesus, me ajuda, Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. E Jesus perdoa. Mas não quer dizer que é pecado, irmão. Presbítero, eu me alterei com meu filho em casa e não estou bem, eu quero pedir um perdão. Peça, minha irmã, não tem nenhum problema não. Fale, venha para a igreja, não me perdoe em nome de Jesus, não tem problema. Mas se for para o altar, Jesus perdoa o teu coração, tua alma, tua mente. Perdoa, arrependimento sincero. Isso aqui não é palavra mágica feita abacadabra não, irmão. Isso aqui é sinceridade. Porque tu pode dobrar o joelho em casa e ter um discurso muito bonito para Jesus, mas é feito Caim e Abel. Jesus conhece a intensidade e a sinceridade do coração. Quando foi para consagrar Davi, aí o profeta diz: Senhor, Jessé acabou os moços, Senhor, não tem ninguém aqui escolhido não, eu acho que esse aqui, olha que cara de rei, que jeito de rei. Aí o Senhor falou: profeta, tu vê o que teus olhos vê, mas eu conheço o coração, a intensidade. Não adianta, irmãos, o parabéns quando o sentimento do coração é bom, que dê tudo errado. Não está aqui não, mas está descendo no meu coração. Jesus sabe porque quer falar com a sua igreja. Não adianta, irmãos, o abraço assim, que coisa boa, e o coração está inchado. Não, o que adianta é sinceridade diante do altar. Sinceridade. Também existe, irmãos, a confissão de ofensas. O que é isso? É a confissão daquele que aflige, daquele que causa mal a alguém,
daquele que por alguma coisa faz mal a alguém. Exemplificando, é alguém que usa uma palavra muito dura para o outro, alguém que machuca outro alguém, que fere alguém, que aflige alguém. Entenda, irmão, às vezes pode parecer que não, mas é comum acontecer isso, a gente ferir alguém. Por quê? Fruto do estresse. Está lá, o dirigente teve um dia muito bom, teve um dia difícil, o lá está meio conturbado, aí de repente vai dar uma palavra para o grupo, aí usa uma palavra muito dura e alguém é machucado. O dirigente me magoou. Às vezes, irmãos, é uma palavra dita fora do tempo, se não pensa, não quer falar e pô, botou para fora, aí alguém é afligido. Às vezes uma brincadeira, fiz uma brincadeira com o irmão assim na frente de todo mundo, não tinha maldade, mas brincou e alguém ficou ferido. Às vezes, irmão, é uma TPM, né? Tá meio agitada, aí uma palavra meio dura, aí o marido em casa guarda aquela palavra que foi no calor da emoção, né, irmãos? Né? Foi dita assim com muita, e você escutou e guardou. Mas por que isso? Porque tem muita gente, irmão, que escuta algumas coisas e fica, guarda no coração, esconde, e aquilo vai, olha, remoendo. Ô irmão, quantas pessoas que às vezes saem de um grupo porque na hora ali escutam uma palavra assim meia dura e sai. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Irmãos que são antigos, experientes, sabe disso. Quantas pessoas que você passa na rua, às vezes sem querer, irmão, não dá uma paz do Senhor, guarda aquele ali e diz, meu Deus, que presbítero miserável, ai infeliz, fingiu que não me conhece, não sou crente nem igual a ele não, é? E às vezes nem é, irmão, não viu, no corre-corre, passou assim, não reconheceu. Meu Deus, eu cheguei em Neópolis agora faz 5 meses, se alguém der a mão para mim, ficar estreito para mim, irmão. Mas acontece, eu já escutei tanto, irmão. Olha, presbítero, tá aqui, quero mais não, viu? É por quê? Não, quero mais não, vamos conversar, tá? Não, quero mais não. Por quê? Não é porque naquele ensaio, ela prometeu que eu ia ensaiar, eu não ensaiei, não solei, é perseguição comigo. Meu Deus. Se não for assim, você diga, mas se for, diga amém. Tem, irmão. Tem. Às vezes, e aquilo, o diabo, olha o que Lucas 17 diz. Eu tenho 15 minutos para terminar. Lucas 17, olha o que diz. Só o versículo 4, abra sua Bíblia. Porque quando às vezes isso acontece, que a gente ofende alguém e a gente percebe que ofendeu, você sentiu que aquela irmã sentiu aquela palavra, se alguém não gostou daquela brincadeira, que não foi só, você sentiu que alguém não está bem com você, olha o que Jesus disse, está na Bíblia, irmão. Entendeu que a gente marcha aqui, hoje a gente vai mais devagarzinho. 17:4. Se pecar contra ti, 17:3, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, olha o que Jesus disse, perdoa-lhe. Como é isso na prática? De repente, o exemplo que eu usei, né? O dirigente até repreendeu alguém assim, né? Para de conversar, uma palavra muito dura assim, você sentiu que aquela pessoa magoou. Aí você que ofendeu, reconhece. Isso é fácil, né, irmão? É fácil fazer isso, né?
tão difícil. Reconhece, meu irmão, meu jovem, minha irmã, meu filho, minha filha, papai, mamãe, meu marido, minha esposa, eu errei. Desculpa. Foi fora de tempo, a brincadeira foi errada. Eu fui muito grosso com você. Eu podia ter sido diferente. Aí sabe o que Jesus disse? Para quem escutou o pedido de perdão, fazer o que, irmãos? Misericórdia. Fazer o que, irmãos? Se for 7 vezes no dia e 7 vezes de noite, Jesus disse: perdoe. Perdoe. Casais, digam perdoados. Filhinhos, filhinhas, não durma intrigado de mamãe e papai. Perdão, reconhecimento, perdoa. Se a doutrina hoje está machucando muito alguém, perdoa o presbítero 7 vezes hoje, 7 vezes na feira que vem, para chegar no céu, meu irmão. Foi Jesus que disse. Diga para alguém aí: meu irmão, vai, irmão, te anima, minha irmã, para chegar no céu, tu tem que me perdoar. Só teve um aleluia, irmão. Misericórdia, Jesus. Foi Jesus que disse: reclame com ele quando for aí. Eu não estou falando de pecado não, meus irmãos, daquele pecado duro que não mete outro não. Isso aqui são as coisas do dia a dia, que se a gente não vigiar, vai olhar. Quem entendeu, diga amém. Mas também eu falei agora de quem comete, né? De quem ofende e vai atrás de quem está ofendido. Aí agora vamos falar também daquele que é o ofendido. Por quê? Às vezes, irmãos, não tem que ter entendimento para isso. Quem machucou não sabe que machucou. É ou não é, irmão? Se não for, diga aí que eu pago. Quem ofendeu não sabe que ofendeu. Principalmente quem tem a oportunidade de falar, irmão. Às vezes a gente está falando aqui e alguém interpreta errado e bom, não vou mais na terça-feira. Não falo mais com aquele irmão. Aí o irmão vê você: minha bênção, Pai do Senhor. Vamos falar? Quero não, estou rouca. Puxa, por que eu fico com ela? Ela não é assim. Eu acho que deve ter em algum canto isso. Por que eu fico com ele, hein? Lá está em casa, né? Amanheceu o dia. Bom dia, meu amor. Bom dia para quem? Digo, estava tudo tão bem. O que foi que houve, Jesus? Está ofendido, está magoado, está ferido. E quem feriu nem sabe. Em casa, na igreja, na família. Aí o que é que aquele ferido deve fazer? Imitar Jesus, irmão. Quando Jesus diz assim: Pedro, vai me negar, e eu nego o Senhor nada. Tu conhece Jesus, sei nem quem é. Tu é um deles, nunca vi. Tem um evento que diz assim, ó, que ele praguejava com quem dizia assim, ó: eu quero ficar louco, quero ficar surdo, eu quero morrer se esse homem eu conheço ele. Olha que palavra dura, né? Aí quando o galo cantou, a Bíblia que Jesus fitou os olhos. Aí quando Jesus ressuscitou, o que é que ele mandou fazer? Me encontrem, se preparem e diga a Pedro que eu quero falar com ele. O ofendido, irmão, crente, viu? Sábio, que anda pela palavra de Deus, que está comendo a doutrina todinha hoje, pedacinho por pedacinho. Quando está ofendido, procura, chega junto. O meu irmão, eu quero falar contigo, quero, como crente, conversar com a senhora, com o senhor, para sair, embaraçar o teu caminho de chegar no céu. O ofendido, irmão, não vai desabafar nas redes sociais, não vai para os status, não vai se expor, né? Às vezes uma situação difícil, foi machucado, quem machucou não sabe, aí já pode, nem termina o curso, já vai postar assim:
Para ser crente assim é melhor não ser. Eita! Crente, irmão, falando de crente. Aí corre e coloca lá assim, ó, é por isso que não dá certo, está faltando união no povo de Deus, nos estados, postando. Ô, irmão, eu estou inventando, irmão. Não é assim, irmão. Isso é doutrina também, irmão, é palavra de Deus. Né? Aí corre lá, tanta coisa, irmão, tanto, meu Deus do céu. Aí bota uma carinha cheia de raiva, assim, aquelas carinhas vermelhas, bem grandes assim. Já vi tanto, irmão. Aí bota assim, é meu último dia. Para alguém perguntar, último dia de onde? Vai ficar perguntando, foi o quê? Olha, irmão, isso pode desencadear tanto problema. Primeiro que expõe o Evangelho. Primeiro que expõe quem faz. Você sabia que tem pessoas, e a psicologia explica isso, que tem predisposição à preocupação? Quando ela vê uma postagem, nem foi para ela, mas ela acha que é para ela. Tem pessoas que têm, eu estou falando do que eu já vivenciei tanto, irmão, predisposição a isso, a achar que foi para ele. Às vezes nem foi, mas aí se magoa, aí pega, fica com raiva daquele irmão. Olha a peninha de Satanás, irmão. O ofendido com raiva de quem ofendeu, que nem sabe que ofendeu, alguém que viu a postagem, que nem sabe que é para ela, nem foi para ela, está com ódio de quem postou, e é um embarado cão terrível, irmão, porque falta sabedoria. Diga assim, Jesus, diga, Jesus, me ajude, Jesus. Às vezes não são pessoas muito sensíveis, feito uma malícia, né? Tocou. Às vezes também é por questões emocionais, tem muito trauma na vida. Aí tudo que vê, absorve. Aí Jesus ensinou que não é para fazer nada disso. Mateus capítulo 18. Vamos terminar, vou parar aqui. Mateus capítulo 18, versículo 15. Terminando já. 18 e 15. Olha o que Jesus ensinou para aquele que está ofendido. 18 e 15 de Mateus. Abra a Bíblia aí, todo mundo. Leia comigo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e faz o que, irmãos? E faz o que? Não é postar não, não é divulgar não. Fazer o que? Repreende. Sabe o que é repreender aqui? É conversar. Ô Edson Ney, meu amigo Ney, você disse uma coisa naquele dia, naquela reunião, que eu fiquei, tu nem sabe, mas eu quero conversar contigo. Tu falou assim, 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 assim. Conversar, isso é não é assim, senta aí, daqui, vai me ouvir agora. Agora é só eu. Não, irmão, não é conversa não. De crente? Não. Crente, irmão. Amanhã eu pego, vou chegar naquela rua, vou fechar aquela rua hoje. Vocês ficam rindo, mas tem, irmão. Crente, viu? De hoje me passa. E vai lá e só o sangue de Jesus, viu? Só o sangue de Jesus. Conversar. Eu quero conversar com o senhor, quero conversar com a senhora. Aconteceu assim, assim, assim. Qual foi sua intenção? Por que aquilo? Aí quem está ouvindo, se for sábio, me perdoa, vem nem. Aí nem faz, não, meu bebê, eu lhe perdoo em nome de Jesus, foi por mal não. E assim acontece. Olha o 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Sabe o que é isso, irmãos? Se sente que o outro é muito difícil, procura o teu presbítero, procura o teu diácono, procura um homem ou mulher de Deus para mediar aquela conversa. Porque sabe que conversar só não vai dar certo.
Aí se resolve assim. O que não pode, irmãos, é estar sentado no banco da igreja e quando alguém entrar no dia da ceia, misericórdia, perdi minha ceia. Pode não, irmão. O sangue de Jesus tem poder nesta noite. Olha o 17 que diz: se não a escutar, diz-o a igreja. Eu termino aqui, viu? Diz-o a igreja. E se também não escutar, a igreja aqui é aquela pessoa crente que vai mediar a conversa. E se não escutar a igreja, Jesus que disse, todo mundo, abra a Bíblia aí, Mateus 17, 18 e 17. Você procurou conversar, chamou o homem de Deus, a mãe de Deus, para mediar a conversa. Não teve jeito. Não quis reconhecer o erro, não quis perdoar, não quis liberar perdão. Aí ele fala assim, Jesus, considera-o como um gentio e publicano. Sabe o que é que Jesus disse aqui, irmão? Esse tal não é crente, não está se portando como crente, porque alguém procurou para uma conversa, para resolver, mas o coração está tão inchado, irmãos, que ele não consegue perdoar. Jesus disse, é gentio, tem que ser lavado de novo pelo sangue de Jesus. Diga para alguém aí, eu te amo. Diga não, em Cristo Jesus. E toda barreira que venha a existir, eu já repreendo agora, debaixo do sangue de Jesus. Vamos em pé, irmãos. Quem vem terça-feira, diga amém. Amém. Graças a Deus, Jesus.